Seja bem-vindo ao canal Caminho da Verdade. Hoje a palavra do dia se encontra em Marcos capítulo 9, versículos 14 ao 29, que diz assim: Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: O que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então, eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto a ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Este trecho de Marcos narra um dos milagres de Jesus durante o seu ministério terreno, focando em um evento onde ele expulsa um espírito maligno que possuía um menino. Esse episódio destaca o poder de Cristo, a importância da fé e a necessidade de dependência espiritual através da oração e do jejum. Quando desciam do monte, Jesus encontra uma cena tumultuada. Os discípulos estão cercados por uma grande multidão e estão discutindo com os mestres da lei. Esta situação reflete uma realidade espiritual em que os discípulos, ainda imaturos na fé e no poder espiritual, encontram resistência e fracasso ao tentar lidar com forças demoníacas. Jesus, ao perceber o alvoroço, faz uma pergunta direta: O que vocês estão discutindo? Isso demonstra a autoridade de Jesus e seu interesse em confrontar as questões espirituais de frente. O pai desesperado se adianta e explica a situação. Meu filho está possuído por um espírito que o impede de falar e que o atormenta fisicamente. Este espírito tem causado grande sofrimento, jogando o menino no chão, fazendo-o espumar pela boca, ranger os dentes e ficar rígido. A falha dos discípulos em expulsar o espírito revela sua falta de fé e preparação espiritual. Eles tentaram lidar com uma situação que estava além de sua capacidade espiritual naquele momento. Jesus responde de maneira contundente: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Essa repreensão é dirigida tanto aos discípulos quanto à multidão em geral. A incredulidade é o foco da reprovação de Jesus, e ela é vista como um obstáculo para o poder de Deus agir. Quando o menino é trazido a Jesus, o espírito imediatamente o ataca, causando uma convulsão. Jesus, em vez de se apressar para expulsar o demônio, faz uma pergunta ao pai: Há quanto tempo ele está assim? Isso não apenas demonstra o cuidado e a compaixão de Jesus, mas também destaca a gravidade da situação. O pai responde que o menino está possesso desde a infância e descreve o perigo constante em que o espírito coloca a vida do menino, jogando-o no fogo e na água. O pedido do pai é desesperado. Mas, se podes fazer alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus responde com uma afirmação poderosa: se podes, tudo é possível àquele que crê. Isso coloca o foco na fé, não como um simples acreditar, mas como uma confiança total no poder de Deus. A resposta do Pai é uma das declarações mais honestas e profundas de toda a Escritura. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aqui, vemos a tensão entre a fé e a dúvida, uma realidade que muitos crentes enfrentam. O Pai reconhece sua fé imperfeita e pede ajuda a Jesus para superá-la. Quando a multidão começa a se ajuntar, Jesus toma uma ação decisiva. Ele repreende o espírito imundo, identificando-o como o espírito mudo e surdo, e ordena que ele saia e nunca mais entre no menino. O espírito reage violentamente, mas obedece à ordem de Jesus. Após a saída do espírito, o menino fica como morto, o que leva muitos a pensarem que ele havia morrido. O menino, considerado morto, é levantado para uma nova vida. Após o ocorrido em particular, os discípulos perguntam a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o espírito. Jesus responde: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Isso revela uma dimensão mais profunda do combate espiritual, que requer uma preparação espiritual intensa e contínua. A oração e o jejum são indicados como meios essenciais para fortalecer a fé e o poder espiritual. Este texto traz um ensinamento profundo, como a importância da fé em não apenas acreditar em Deus, mas confiar completamente em seu poder. A fé é o canal pelo qual o poder de Deus se manifesta em nossas vidas. Nos ensina que o jejum e a oração são disciplinas espirituais que nos aproximam de Deus e nos capacitam a enfrentar batalhas espirituais que vão além de nossas forças. Nos mostra que para enfrentar os desafios espirituais, é necessário estar espiritualmente preparado, cultivando uma vida de oração e, quando necessário, jejum. Isso fortalece nossa fé e nossa conexão com Deus. E que mesmo diante da falta de fé, Jesus age com compaixão. Ele não apenas realiza o milagre, mas também ensina seus discípulos, mostrando que ele está disposto a ajudar-nos em nossa fraqueza. Em uma análise final, o episódio de Marcos capítulo 9, versículos 14 ao 29, é uma poderosa narrativa que ressalta a necessidade de fé, oração e uma vida espiritual disciplinada. Ele nos desafia a confiar plenamente em Jesus e a buscar nele a força para superar nossas próprias dúvidas e fraquezas. Em última análise, nos ensina que, com fé, tudo é possível, e que Jesus está sempre disposto a nos ajudar a vencer nossa incredulidade. Chegamos ao fim desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar os vídeos. Que Deus abençoe vocês e a sua família grandemente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.